Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje no meu espaço porque eu quero falar com vocês de cocriação da realidade. Euzinha, Andréa, mesmo antes de fazer a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, a qual eu falo bastante aqui nesse espaço, eu já criava a minha realidade inconscientemente. Então, é tudo uma questão de você... Aí quando eu comecei a fazer a ressonância, que eu comecei a estudar os vídeos do professor Hélio Couto, eu falei, bingo, é isso. É isso. Eu criava já a minha realidade, eu já fazia isso aí, né? Então, eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de como foi que eu criava a minha realidade mesmo inconsciente, antes de fazer todo o processo. Hoje eu trabalho tudo isso consciente, mas naquela época era completamente inconsciente. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar 3 exemplos. O primeiro exemplo foi em 2010, quando eu descobri que eu tava grávida, e naquele momento eu tava com um salão de beleza que não tava muito legal. Então eu tava sem seguro-saúde, porque o da empresa do meu marido eu não quis fazer, porque na época que ele entrou eu tinha da empresa que eu trabalhava, eu fui mandada embora da empresa que eu trabalhava, e eu fiquei sem seguro-saúde, e naquele exato momento, o que aconteceu? Bingo, eu fiquei grávida. A lei de Murphy, né? Aí, eu não tinha seguro-saúde, eu passei por consultas no SUS, na época, fui fazer atendimento no posto de saúde, foi até bem interessante, porque fazia muito tempo que eu não tinha acesso a essa realidade. Eu acho que realmente foi um aprendizado bem bacana para mim, de humildade, porque a gente trabalha em empresas e sempre a empresa fornece plano de saúde, então a gente acaba saindo fora de uma realidade que existe e é de muita gente, principalmente aqui no Brasil. Então eu fui fazer atendimento no SUS na época, né? Tive até algumas observações lá bem interessantes sobre todo o processo. Mas lá no salão, quando os clientes me perguntavam se onde que eu ia ganhar o meu neném, eu virava para elas e eu falava que eu ia ganhar no São Luís. Sim, que é um hospital próximo da onde eu morava na época, né, no São Luís do Anália Franco. E eu falava, não, eu vou ganhar no São Luís. E só que eu não tinha nem plano de saúde. Aí elas me perguntavam, você tem plano de saúde? Eu falava, eu tenho da Umint. Eu desejava muito aquilo pra mim. Então eu já falava. Aí depois elas iam embora e falei, puxa, Andréa, como você é mentirosa, né? Ficar falando esse monte de coisa sem ter. Mas, sabe, eu falava que eu ia ganhar. Aí tá, eu grávida, minhas gravidezes, assim, as duas que eu tive, né, foi do meu filho mais velho, que hoje tá com 24 anos, e o do pequeno, os dois nasceram prematuros, então eu sempre tive muita dificuldade de segurar babies. E aí, eu comecei a ter problemas, perda de líquido, bababá, e eu precisava ficar indo pro hospital. O que aconteceu? O meu pequeno nasceu no dia 13/6. Inclusive agora, semana que vem, aí, daqui 2 semanas, ele vai fazer aniversário. Ele nasceu no dia 13/6, nasceu no dia 13/6. E aí, o que aconteceu? 10 dias antes desse ocorrido, acho que uns 20 dias antes desse ocorrido, o meu ex-marido arrumou uma proposta de emprego, que ele também, assim, foi todo um mistério, né, pra isso. Ele telefonou para um ex-chefe dele, e o ex-chefe dele falou, olha, eu tô com uma vaga de emprego aqui na empresa, uma multinacional, e se você não quer vir participar, ele falou, eu quero. Ele tava trabalhando, mas ele falou, eu quero, né, ainda mais que a gente tava com muita essa preocupação por questão do nascimento, e eu ia ter que acabar ganhando neném no SUS. E aí ele começou a participar do processo de seleção, esse amigo dele colocou ele no processo, e, pasmem, o plano de saúde que a empresa oferecia era o plano de saúde Umint, que eu dizia que tinha. Aí,
resumindo a história, o meu marido começou a trabalhar na empresa no dia 6 de junho. O meu pequeno nasceu no dia 13 de junho, na Omint, no São Luís. Exatamente como eu dizia que ia acontecer. Quando isso aconteceu, eu falava, puxa, coincidência, acaso, né? Então eu não tinha conhecimento de nada. E eu falava, Deus abençoou, Deus fez. Gente, Deus abençoa, sim, Deus é a consciência onisciente, onipotente, onipresente do universo, mas Ele nos deu o poder de criar a nossa realidade. Então, hoje eu sei disso. E eu tenho essas situações para poder estar aqui hoje falando com vocês. Então, aí foi esse. O outro acontecido foi que depois que o meu pequeno nasceu, em 2011, eu passei 2 anos em casa. Em 2013 eu já estava doida para voltar a trabalhar, porque eu sempre fui muito ativa. E eu estava doida para voltar a trabalhar, só que eu não queria fazer nada do que eu já tinha feito antes, né? E aí eu comecei, em casa ali toda, né? Tinha vendido salão, tomei maior prejuízo com o salão e tudo mais. Vendido não, né? Eu baixei as portas, peguei todos os móveis do salão, coloquei na sala da frente da minha casa e assim, foi o maior prejuízo. Mas eu não focava nisso, tá? Eu não focava nesse prejuízo nunca nem pensei nisso, né? Foi só um aprendizado que eu tive na época. E aí eu ficava doida pra começar a trabalhar, só que eu ficava assim, né? Comecei a imaginar na minha cabeça que alguém na empresa, algum amigo do meu marido ia me chamar pra trabalhar. Aí tinha festas da empresa que os amigos se reuniam e eu ia para lá, uau, vai chegar, alguém vai me chamar para trabalhar, alguém vai me chamar. E aí eu ia, voltava, nada acontecia, eu falava, caramba, né, não foi. Mas isso eu não fazia propositalmente, era inconsciente mesmo. E aí foi, né, e eu desencanei, teve um período que eu desencanei e falei, quer saber? Não vou mais ficar pensando nisso. E eu fui num churrasco de um amigo dele na época e eu tava sentada comendo e encosta do meu lado uma esposa de um dos amigos e nós já tínhamos nos visto numa ocasião anterior em um outro evento. Ela senta do meu lado e começa a conversar comigo e ela pergunta assim pra mim, você trabalha? Eu falei, não, eu tô querendo trabalhar. Ela falou, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, você faz o quê? Ela falou, eu trabalho com seguro-saúde, com um plano de saúde. Aí eu olhei e falei, sério? Mas plano de saúde, né? Putz, a gente tinha, eu pelo menos, né? Tinha muito preconceito com relação ao plano de saúde, achava que era fim de carreira, né? Trabalhar com plano de saúde seria fim de carreira. Mas, como eu tinha pedido pra Deus essa oportunidade e ela veio assim do jeitinho que eu imaginei, eu falei, bom, eu vou, né? Eu vou, liguei pra ela no dia seguinte, ela me deu um cartãozinho da diretora da empresa que ela trabalhava. E aí eu liguei, a moça me contratou, ela falou, você vai ganhar X, tal. Eu falei, puxa vida, mas o salário baixo diante do que eu estava acostumada a ganhar, né? Mas aí essa minha amiga Milene, hoje que eu amo, beijo pra você, ela disse pra mim, não, mas ó, fica, porque esse é um salário só fixo, mas assim, a possibilidade de ganho aqui é infinita, e hoje eu tô ganhando X. Falei, puxa, que bacana, né? Aí eu peguei e fui, comecei a trabalhar, gente, vocês não imaginam, foi um período assim de tanto crescimento. E 1 ano depois, eu já estava ganhando um salário que diretor de empresa não ganha, tá? Vendendo plano de saúde. E foi um crescimento tão grande, mudou a minha vida de uma maneira tão incrível. Eu sou muito grata por essa área que trabalhei aí nos últimos anos. E aí o que aconteceu? Tá, então eu criei essa realidade e comecei a trabalhar conforme eu estava imaginando. Esse foi o segundo. O terceiro caso foi que, em 2014, eu vendendo plano de saúde, eu fui atender um cliente na Grande Viana, lá em Cotia. E eu fui num condomínio, gente, maravilhoso, incrível. A casa dele era, assim, dos deuses. Eu parei meu carro na frente daquela casa, era um descampado, assim, que tava no finalzinho da tarde, dava pra ver o pôr do sol ali. Eu falei, gente do céu, que lugar incrível, eu quero uma casa aqui. Eu quero uma casa nesse lugar. Pois foi assim, dessa maneira. Aí eu fui pra casa, tudo, e eu cheguei em casa e eu comecei a procurar no tablet. Então, depois da noite, antes de dormir,
Eu subia pro meu quarto, pegava o tablet e ficava procurando casa para alugar. E aí eu comecei a procurar casa em Cotia, na Granja Viana. E eu via cada casa maravilhosa, nossa, piscina, tudo que eu queria. E aí eu descia pra sala, falava com meu marido, ele falava, para com isso, para de ficar vendo essas coisas, olha quanto que custa uma casa dessa. A gente não vai ter condição de comprar uma casa dessa. Pois eu ficava lá, só sonhando, imaginando, criando já tudo isso, sem saber do que eu tava fazendo, né? E aí, isso foi em 2014. Quando foi em 2016, o universo fez uma reviravolta em nossa vida, que eu estava entrando em julho de 2016 na minha casa, na Granja Viana, no condomínio que eu disse que eu queria morar. Exatamente assim. Quando a corretora nos levou lá para ver uma casa que estava disponível naquele condomínio, eu falei, gente, eu não acredito. Pois foi bem assim. Aí eu comprei a casa, morei lá durante, acho que 5 anos, né? Porque eu me divorciei em 2020. E aí nós moramos lá na casa até eu me divorciar. Então assim, eu já criava a minha realidade mesmo antes de saber. E olha só como nós somos poderosos. O nosso pensamento, acoplado do nosso sentimento, cria sim a nossa realidade. Então, por que eu disse esses exemplos, abri um pouco da minha particularidade com vocês? Por quê? Porque é preciso entender o que é que você está criando, o que é que você está pensando, como é que você está se colocando. Você está focado no que você quer ou no que você não quer? Hoje eu sei isso, hoje eu sou uma co-criadora consciente, né? E quando acontece alguma coisa na minha vida, porque acontece, isso mês passado, mês retrasado, eu não sei direito, eu tava parada no farol, vieram bateram no meu carro. O que acontece? Ao invés de eu ficar reclamando, não, eu vou, peraí, o que eu preciso melhorar aqui? Por que eu atraí isso pra minha vida? Porque nós somos um campo eletromagnético que atraímos tudo pra nós. Então, por que eu atraí essa situação? Opa, vou trabalhar aqui, vou limpar, vou cuidar. Então, hoje eu sou uma co-criadora consciente, mas eu já criava a minha realidade e depois de ter todo esse conhecimento que eu tenho hoje, depois de muito estudo, eu consegui entender que é verdade, porque eu já fazia isso lá atrás, né? Então, vamos mudar a nossa realidade. Nós somos poderosos. Jesus disse lá atrás, vós sois deuses. Você pode sim criar a sua realidade e não importa como você esteja de financeiro. Naquela época que eu arrumei emprego lá para vender plano de saúde com a minha amiga, eu estava numa situação tão desafiadora, mas tão desafiadora que vocês não imaginam, porque eu tinha acabado de fechar as portas de um empreendimento, eu estava devendo no cartão de crédito, eu estava com os móveis todos ali na frente da minha sala, entulhados, e só que eu não ficava focando naquilo, eu ficava imaginando algo que pudesse acontecer na minha vida. Então, e não importa a dificuldade que você está hoje, o que é que você deseja? O que é que você quer? Como que você gostaria que as coisas acontecessem para você? É isso que você tem que ficar a maior parte do seu tempo pensando. É nisso que você tem que focar. Ah, é loucura? Hoje eu sei que não é. Antes eu até me achava um pouco fantasiosa, porque eu vivia no mundo da lua mesmo, né? Mas hoje eu sei que é o mundo da lua que cria, é o nosso subconsciente que cria, é a nossa onda teta que cria. Então, ao invés de você ficar só preocupado, como que você vai fazer? Imagina a solução e foca naquela solução. Cria na sua mente como você quer que as coisas aconteçam para você e elas vão acontecer. Sabe por quê? Não é milagre, é física. Nós somos vibração, nós vibramos o tempo todo. Tudo aquilo que está no seu campo foi você que emanou. Por quê? Porque nós temos o poder de fazer isso. Então, tudo aquilo que eu mando, eu recebo.
Se eu não estou recebendo aquilo que eu quero, é porque eu não estou mandando da maneira certa. Então vamos mandar da maneira certa. Vamos aprender a criar nossa realidade da maneira certa, imaginando aquilo que você deseja. Fique imaginando, não tá, tô indo pro trabalho agora, ao invés de ficar ali, preocupada, não. Deixa eu pensar aqui o que eu quero, deixa eu pensar aqui o que eu desejo que aconteça. E aí você vai observar que, à medida em que você faz isso, automaticamente a sua vibração muda, porque você sai de uma frequência baixa e vai para uma frequência alta, e aí você acessa aquilo que você deseja. Então, se você está querendo ouvir rock, só que você está vibrando, se você está querendo ouvir a alfa, MPB, só que você está vibrando baixo aqui na 89, você não vai ouvir a MPB, porque a MPB é 101 ponto alguma coisa. Então, você não vai ouvir. Para você poder ouvir a frequência, para você poder acessar o que você quer, você tem que elevar a sua vibração para entrar em sintonia, em frequência com o seu desejo. É assim que funciona, né? Então, existem várias técnicas para isso? Existem. Tem outras coisas envolvidas aí nessa situação? Tem. Precisamos limpar, precisamos fazer, precisamos? Sim, precisamos. Mas só com essa dica que eu tô te dando, você já consegue transformar a sua vida, tá bom? Eu vou voltar aqui para passar mais dicas, mais situações, mas eu acho que essa aqui que eu passei hoje já vai te ajudar bastante a fazer uma transformação na sua vida, tá bom? Pense positivo, foque no que você deseja. Pense somente naquilo que você quer, não no que você não quer. Ocupe sua mente desejando o que você quer, tá bom? Um grande beijo para vocês, amo vocês.